E aí a gente vai começar do começo, né, da mais famosa questão, eu acredito, da mais famosa questão do Livro dos Espíritos, que é a questão primeira. Só que vamos para algumas observações. Quando a gente observa o Livro dos Espíritos, eles na verdade são 4 livros em um só. É muito interessante porque nenhum edifício se constrói lá de cima, lá da cobertura para a base. É da base para a cobertura. Mas essa estruturação do Livro dos Espíritos, em termos de conhecimento, ele nos aparenta ter um sentido inverso. Porque o ponto mais alto é a figura de Deus. Mas ela vem como a base. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. E isso tem um sentido. É uma estruturação. É um desenvolvimento. É um método que Kardec utiliza. Porque, como a gente vem dizendo há muito tempo, e Paulo de Tarso fala no Coríntios 12, quem assistiu, né, a reunião de trabalhadores, a gente falou sobre isso, do corpo. Então, ninguém é um braço, um pé, é um corpo. Então, quando eu solto um conceito doutrinário, ele precisa estar amarrado nesses 4 pilares que o Livro dos Espíritos apresenta. Então, a parte mais importante que nós consideramos, de fato, é a primeira. Porque se nós entendemos bem a primeira, o conceito, os atributos e a providência divina, tudo que vem depois tem que bater, tem que ser concordante com essa primeira parte. Se há algum conceito, se há alguma colocação que foge ao que está ali, obviamente, o que vem depois daquilo está equivocado. Certo assim? Então, estudar essa primeira parte vai nos falar dos princípios, é a coluna principal. A partir dali sai tudo. Aí você vê, numa estruturação hierárquica, de cima para baixo, eu tenho Deus, depois eu tenho o mundo dos espíritos, ou o mundo espírita, depois eu tenho as leis que nos regem, e depois eu tenho o desdobramento dessa lei. Então a gente tem Deus, né? Que é a primeira parte do Livro dos Espíritos, né? Depois o mundo espírita, leis morais, esperanças e consolações, que é a última parte. Então você vê que é uma estrutura lógica. Só que apesar de numa hierarquia a gente observar de cima para baixo, porque Deus está acima, o mundo dos espíritos é o mundo original, as leis que nos regem e as consequências da lei, ela ganha o sentido inverso na estrutura do conhecimento. Primeiro eu preciso conhecer a Deus, a providência, os seus atributos, depois começar a entender o mundo dos espíritos, a lei que nos rege e a consequência que nós teremos. Então a gente inverte isso daí. Tá certo assim? Então, dessa forma é que a gente deve sempre abordar qualquer assunto doutrinário. Lembrando que esse tríplice aspecto ele tem que fazer parte desse conteúdo. É filosófico, é ciência, né? E tem a sua consequência moral. Então ele começa pela pergunta fundamental, né? Que é Deus. Alguns estudiosos dizem que ele foi muito inteligente em não colocar nenhum artigo definido, né? Não é o que é Deus, porque o artigo definido masculino daria uma tendência a fazer com que as pessoas olhassem para esse lado. E aí eu sempre gosto de chamar a atenção para o nosso desenvolvimento intelectual ao longo do tempo. Politeísmo, depois vem um monoteísmo num Deus antropomórfico, porque a nossa necessidade de ter uma referência, é muito difícil de você falar algo abstrato, entre aspas, eu coloco, mas sem uma referência, então ele se apresenta como homem, por isso o Deus dos exércitos, o Deus de um povo, que era o Deus de Israel. Vem em Jesus, ele ganha a figura de pai, que continua sendo a mesma estrutura de uma referência, mas quando chega para a doutrina espírita, essa referência ela modifica. Observe que é um salto de entendimento muito grande. Deus, quando ele pergunta que é Deus, os espíritos respondem, né? Todo mundo sabe, Deus é a inteligência suprema, causa
primária de todas as coisas. Então ele agora não é mais a figura, obrigado, de Deus dos exércitos, ele não é mais a figura apenas de um pai, mas ele ganha uma referência que a gente não tem gênero, que a gente não tem condições de mensurar, porque inteligência é inteligência. E ele adjetiva essa inteligência sendo ela suprema. Quantas consequências a gente vai tirar disso? E aí eu queria que fosse um exercício de reflexão nossa. Quais as consequências a gente tira dessa resposta dos espíritos? Deus é inteligência suprema, causa primeira, causa primária de tudo que acontece. Vamos tirar as consequências disso? Porque fora disso a gente vai estar voltando aos nossos períodos ginasiais, decorando um questionário que o professor passou sem absorver nenhum tipo de consequência. Que é a história. História é a ciência que estuda o passado e sua relação com o presente. Tenho decorado até hoje os questionários do professor. Aí você tira que poder de decoreba. Mas isso não pode ser feito na doutrina espírita, porque ela tem o viés filosófico. Então, quando eu olho para esse conceito, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de tudo, o que é que eu tiro disso em relação às nossas vidas? Se acostumem, porque agora a gente vai começar a estudar de fato a doutrina. A gente viu os conceitos, a gente aprofundou, agora vamos começar a estudar a doutrina. E aí? Ele é o Criador. Compreender. O que mais? Ele não erra. Interessante. Isso é algo bastante complexo, né? Quando a gente vai ver isso de errar, é algo muito... vai trazer muita consequência. O que mais? Tudo está sob o controle dele. Com a permissão dele também, né? Então, tudo está sob o controle, tudo está sob a permissão. Não existe nada que fuja à lei. E quando a gente observa a própria natureza, a natureza fala dessas leis. Se eu solto aqui uma pedra, ela frequentemente ela cai. É a lei da gravidade. É uma lei divina, é uma lei natural. E aí a gente começa a perceber a manifestação desse próprio Deus, dessa inteligência suprema, em absolutamente tudo. Então, de fato, se ele orquestra, se ele é a inteligência suprema, trazendo para o nosso contexto de vida, se tem alguma coisa fora desse contexto, é porque nós abusamos ou tentamos fazer aquilo que nós achamos certo. E essas consequências, elas estão de acordo com essa inteligência suprema. Lembra que eu sempre uso muito a comparação do tabuleiro. Eu mexo uma peça e todo o jogo modifica. Mas ele sempre vai modificar dentro do que é melhor para cada um de nós. É isso que a inteligência suprema faz. A lei é tão amarrada, ela é tão ajustada, que a gente não foge a ela por hipótese alguma, mesmo que a gente queira. Então é uma questão de tempo. Voltar para vivenciar a lei para a gente é uma questão de tempo, porque ela não muda. Então essa inteligência, se a gente de fato começasse a maturar ela em nós, percebendo tudo o que acontece conosco, está obedecendo à figura de Deus. Então, gente, de fato, quando ele fala inteligência suprema, eu sei que a gente diz assim, mas eu já sei que é suprema. Vai para aquela história, entre eu ter decorado e eu refletir sobre, vai um gap, vai um intervalo. Ou seja, nossa inteligência, de fato, não suplanta a dele, não supera a dele. Mas a gente tem esse hábito de querer comandar as coisas. E aí, uma vez a gente até disse em palestra, né, que o Buda dizia, a impermanência, esse hábito nosso de querer comandar tudo e a vida mostrar que de tudo é impermanente, que a gente não tem controle nenhum. Então, quem tem controle de fato é essa inteligência suprema, que cria esse conjunto de leis imutáveis, que na medida em que eu passo a conhecê-las, eu estarei de acordo com a lei. Mas eu estando de acordo com a lei, de certa forma eu estarei de acordo com a própria vontade de Deus. E aí, se a gente resgata o Pai Nosso, olha lá como ele fala, que seja feita a vossa vontade. E a vossa vontade é interessante porque quando eu
remeto vontade à personalidade, quando eu remeto vontade à personalidade, ao indivíduo, à figura do Pai ou a do Deus dos exércitos, vai haver uma ordem. Aí diz assim, eu queria obedecer o que Deus manda. Basta olhar para as leis naturais. Porque que seja feita a vossa vontade, a vontade dele se expressa na inteligência, na harmonia que gera todo o universo. Que comanda todo o universo. Se eu fujo a essa harmonia, eu estou indo de encontro à figura do próprio Deus. Porque ele se manifesta nessa lei. Então, de fato, é a inteligência suprema. Dá para entender isso? Porque uma coisa é seja feita a vossa vontade. Aí a gente sempre remete de que ele vai estar lá em cima dando uma ordem. Mas, na verdade, a vontade dele já se expressa na lei. Então, se eu conheço a lei, eu busco viver a lei, eu estarei de acordo com essa inteligência suprema. Porque, veja, o ser inteligente, ele vai buscar o que é melhor para ele. Não em formato de egoísmo, mas de angariar para si o bom resultado. Então, quando a lei moral nos solicita o perdão, por exemplo, é porque a inteligência suprema nos diz que aquilo para a gente é o melhor. Aí entra o nosso desejo de querer fazer o que eu acho que é certo, o que eu mensuro na minha régua de que se eu devo ou não devo, ou na minha balança. E aí é onde a gente gera esses distúrbios. E o distúrbio nada mais é do que, novamente, a inteligência suprema fazendo com que o indivíduo ou as coletividades percebam, através da dor, que devem voltar ao caminho da lei. A lei é interessante, essa inteligência suprema é que até do limão ele tira sempre a limonada. Sempre. Pode observar, a Segunda Guerra Mundial foi um desastre, mas em termos de crescimento tecnológico, de avanço que a gente teve, então tira a limonada. Mas quem fez, responde. Dá para entender? Quem fez, responde, mas a divindade consegue orquestrar de tal que ainda sai alguma coisa de positivo. Então a gente começa a perceber que o início da nossa fé raciocinada ela já se baseia nesse conceito de inteligência suprema. Então, vamos adiante. Então ele pergunta isso aí, né? Que é Deus, que é a base, que aí a gente vai percebendo o quanto de fato essa causa primária ela é fundamental para o nosso entendimento e vem para uma segunda questão, que se deve entender por infinito. E eles respondem, o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Alguém concorda, alguém discorda, alguém já parou para pensar nessa resposta? Tudo o que é desconhecido é infinito. Para você ver quão filosófica é a nossa doutrina. No primeiro instante, eu vou dizer a vocês honestamente, eu digo não, eu não acho que tudo que é desconhecido é infinito. Será que os espíritos erraram? O que deve se entender por infinito, o que não tem começo nem tem fim. 2 pontos. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. E ele acabou de perguntar aqui o que era infinito, ou seja, infinito é o que não tem começo e não tem fim. Então, tudo que é desconhecido não tem começo e nem tem fim. É isso mesmo? Convido vocês a pegarem a Revista Espírita do ano de 1863, agosto, o mês de agosto, onde a gente vai ter como título Infinito e Indefinido. Escrevem-nos de São Petersburgo em 1º de julho de 1863. Em O Livro dos Espíritos, livro 1º, capítulo 1, questão 2, notei esta proposição. Tudo o que é desconhecido é infinito. Parece-me que muitas coisas nos são desconhecidas, sem que por isso sejam infinitas. Como esse termo se encontra em todas as edições, pedi a explicação ao meu guia, que me respondeu: a palavra infinito aqui é um erro, o certo é indefinido.
Que pensar disto? Não tirem conclusões precipitadas. Ele recebeu essa carta. A palavra infinita aqui é um erro. O certo é indefinido. Que pensar disto? Resposta. Estes dois termos, embora sinônimos no sentido geral, têm cada um acepção especial. A academia assim os define: indefinido, cujo fim ou limites não são ou não podem ser determinados. Tempo indefinido, número indefinido, linha indefinida, espaço indefinido. Infinito, que não tem começo nem fim, que é sem marcos e sem limites. O espaço é infinito. Deus é infinito. A misericórdia de Deus é infinita. Por extensão, diz-se daquilo que não se pode fixar limites, o termo e, por exagero, tanto no sentido físico quanto no moral, de tudo que é muito considerável em seu gênero. Diz-se particularmente para inumerável, uma duração infinita, a beatitude infinita dos eleitos, astros situados a uma distância infinita, eu vos agradeço infinitamente, uma infinita variedade de objetos, penas infinitas, há um número infinito de autores que escreveram sobre este assunto. Então, normalmente é utilizado para quantificar. Daí resulta que a palavra indefinido tem um sentido mais particular e a palavra infinito tem um sentido mais geral. Até aí, ok? Que o primeiro se diz de preferência a propósito das coisas materiais e o segundo de coisas abstratas, ou seja, indefinido ligado às coisas materiais e infinito às coisas abstratas. É mais vago que o outro. O sentido mais geral da palavra infinito permite aplicá-lo em certos casos ao que não é senão indefinido. Ao passo que o inverso não poderia ocorrer. Tá certo? Então eu posso aplicar o termo infinito ao que é indefinido, mas nem sempre aplicar indefinido ao que é infinito. Beleza? Diz-se igualmente, uma duração infinita e uma duração indefinida, mas não se poderia dizer, Deus é indefinido, sua misericórdia é indefinida. Todo mundo entendeu isso? Eu posso dizer que ele é indefinido? Não. A misericórdia de Deus é indefinida? Não. Ela é infinita. Sob este ponto de vista, o emprego da palavra infinito na frase supracitada não é abusivo e não constitui erro. Dizemos, além disso, que a palavra indefinido não expressaria a mesma ideia. Desde que uma coisa seja desconhecida, presta atenção agora, tem para o pensamento a incerteza do infinito, se não absoluto, ao menos relativo. Por exemplo, não sabeis o que vos acontecerá amanhã. Vosso pensamento erra no infinito. Os acontecimentos aqui são indefinidos. Não sabeis quantas estrelas há. É um número indefinido, mas é também o infinito para a imaginação. No caso em tela, convinha, pois, empregar o termo que generaliza o pensamento, de preferência ao que lhe daria um sentido restritivo. Deu para entender? Vamos rever aqui agora. O que se deve entender por infinito, o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Qual está sendo a nossa referência em termos de? Pensamento. Vou dar um exemplo bem concreto para que fique bem claro. Bem concreto. Quem aqui já passou pela experiência
de ler uma parte do Evangelho e entender uma coisa, daqui a 3 meses vai ler de novo e já entende outra completamente diferente. Ou seja, ele é indefinido ou ele é infinito? Certo? Exato. E aí a gente entende quando ele diz, ó, não, por exemplo, não sabeis o que acontecerá amanhã, vosso pensamento erra no infinito. Quantas possibilidades temos quando sairmos daqui? Infinitas possibilidades. Pensa agora em Deus. Infinitas possibilidades. Agora, de fato, a gente pode dizer que agora a gente entende o que é que Kardec pergunta e o que é que os espíritos respondem. Pois é. Entendeu? Que já não é desde o conceito, né? Mas veja que interessante, o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Claro, ele é infinito em quê? Possibilidades. Ele é infinito em pensamentos sobre ele. Porque se eu não conheço, eu vou lançar todas as hipóteses. E essas hipóteses, elas amadurecem, elas se multiplicam na medida em que eu cresço. Você olha para aquela passagem do Evangelho, você olhava e dizia assim, rapaz, tem que arrancar o olho e a mão se for motivo de escândalo. Aí você acreditava piamente naquilo. Depois você começa a ver que aquilo ali era uma palavra figurada, que aquilo ali tem um outro sentido, e você vai amadurecendo, e as possibilidades vão crescendo ao infinito. Então o que os espíritos responderam? Tá certo, a gente é que estava com limite de enxergar. Beleza? Para você ver quanto a gente tem de informação espalhada por aí que a gente precisa juntar para chegar. Aí a gente vai estudando. Sem pressa de chegar no fim, né? Porque, afinal de contas não tem. E aí ele pergunta, questão 3, fica mais fácil agora da gente entender. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana. Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então a gente vai ver que os espíritos sofrem bastante com isso ao longo do tempo. Eles vão repetir essa frase aqui de outras formas ao longo do Livro dos Espíritos, porque é muito complexo explicar alguns detalhes da lei divina utilizando as nossas palavras como ferramenta. A limitação é muito grande. É o que aconteceu quando se escreveu o Apocalipse, porque apresentava-se para João Evangelista as imagens, mas como é que num período de 2000 anos atrás você conseguir descrever algumas coisas que se tem hoje? Quando a gente olha para Nostradamus, que falava de pássaros de aço, ele não sabia que o termo que definia pássaro de aço era avião. Isso acontece aqui, tem coisa que existe o limite do nosso verbo. Então, quando ele diz aqui, Deus é o infinito, ora, não tem começo, não tem fim. Mas é só isso? Não. Isso é muito limitado para o que é Deus. Porque não é só o fato de não ter começo e não ter fim. É tudo aquilo que o envolve, o que a inteligência suprema apresenta. E aí Allan Kardec faz um comentário, essas letrinhas é de Allan Kardec, né? Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Ou seja, definir uma coisa por ela mesma. O que é uma bola? Uma bola é uma bola. É exatamente isso que ele está querendo dizer aqui. É você definir uma coisa por ela mesma. O que é uma bola? Uma bola é uma bola. Você não avançou em nada. Você simplesmente está tentando conceituar dando pelo próprio atributo. Então, esse atributo não é ele. Dá para entender? Não. Deus não é o infinito. Então, eu não posso dizer que Deus
usar o infinito como conceito dele. É um atributo dele, mas não é ele. Certo assim? É um atributo, não é ele. Então as pessoas acabam achando que esse infinito conceitua. Não, o infinito não conceitua. O infinito é um atributo, é um adjetivo. Tá? Então a gente tem que ver aí o que ele comenta. Vamos lá. E entramos na questão provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Alguma palavra que não se conheça? Todo mundo conhece tudo. Todo mundo sabe que é axioma? Sim? Axioma é uma proposição tão evidente que ela não precisa ser provada. Axioma é uma proposição, é um conceito tão evidente que a gente não precisa provar. Não tem o que questionar. É aquilo e acabou. A bola é redonda, de futebol. É um axioma. Eu não preciso provar, porque ela por si só já disse que o que ela é. Então, dispensa qualquer tipo de prova, porque é algo tão óbvio. Tá certo assim? Então, isso é um axioma. Aí ele diz, onde se pode encontrar as provas da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Ou seja, numa proposição que não precisa ser provada que a gente aplica à nossa ciência. Não há efeito sem causa. Tem que ter uma causa. Aí existe um choque muito grande, que aí os cientistas batem com força, e eu até entendo, porque nesse viés eu também sou ateu, que é a figura daquele Deus do maravilhoso, que é o Deus da teologia. É o Deus que criou em 7 dias. Pois é, são 6 dias e descansou no 7º. Essa visão do Deus da teologia, a ciência bate com força por conta de toda uma estruturação que a ciência já descobriu, das escavações, dos estudos geológicos, geográficos, enfim. Então a gente sabe que não é bem por aí. Mas na hora em que eu considero o conceito espírita, de que ele é uma inteligência, que existe uma lei que harmoniza, que cria tudo, eu acho que Deus é muito mais maravilhoso fazendo o que ele fez do universo um grande laboratório, do que simplesmente se ele instalasse onde ele disse terra, sol. Qual era o maravilhoso? Mas muito mais difícil é você botar uma sopa orgânica na terra, as moléculas se encontrarem, formar a primeira vida, sair dos mares, passar por um processo evolutivo, meu amigo, é muito mais trabalho. Não é verdade? Mas tem mais nesse conceito, que a gente precisa maturar. No axioma que aplicais às vossas ciências não há efeito sem causa. Até aí tudo ok? Tá. Axioma é uma proposição que tão óbvia que não precisa de uma comprovação científica e que de fato não há efeito sem causa. Então, na nossa visão hoje, que corrobora de alguma forma com um braço filosófico da ciência, de que o universo entra numa harmonia após uma explosão, mostrando que existem essas leis e que para nós a manifestação dessa lei é a própria escrita de Deus no próprio universo. Mas ele continua. E aí ele lança algumas questões que eu acho que vai abrir um leque para a gente para muita coisa. O que é que ele continua dizendo aí? Observai tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Se a gente vier nesse funil, imaginem um funil onde eu vou ter o universo lá em cima e a partir dali eu vou descendo. Ao fundo do funil, quem é que se encontra? Não. Ao fundo do funil, a materialização desse desejo divino, a obra perfeita, a gente vai encontrar quem? O homem. Deus é o todo. E a partir dali a gente vai e afunila.
Então, quando ele diz, observai tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá, a gente começa a entender quando os espíritos falam de que o nosso corpo é o templo do espírito. Templo, existem normas, existem leis que o regem. Alguém já viu o coração fazer digestão? Não, coração pulsa. Se a gente olha para o corpo, então, essa estruturação depende da nossa vontade? Eu vou nascer e vou escolher o coração para bater. Não, eu escolhi o estômago. Ele que pulsa. Não. Então veja que o organismo, ele versa sobre a lei divina. Observai tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Remonta à pergunta primeira, é a inteligência suprema. A inteligência suprema, então, diante das minhas necessidades, estrutura o templo que hoje abriga meu espírito. E esse templo, ele tem uma forma de funcionar ligada à lei divina. Toda vez que eu fujo à norma, que eu fujo à lei divina, eu gero sobre mim consequências. Mesmo que eu me manifeste de uma forma que eu acho que é válida. Alisson, a doutrina espírita é contra quem faz tatuagem. A doutrina espírita... Gente, doutrina espírita ela não é contra nada. Ela esclarece o indivíduo e o indivíduo adota aquilo se quiser ou não. Ponto. Porque o pessoal fala da bebida, fala da droga, fala da tatuagem. Contrário mesmo, dizer assim, não pode, não existe não pode na doutrina espírita. Agora, se a gente fala em termos energéticos, quando a gente vai estudar Jorge Andréa, quando a gente vai estudar Manuel Filomeno, o próprio André Luiz, que vai falando que as nossas células são vórtices de energia, que auxiliam a manutenção do equilíbrio, na hora em que eu faço, por exemplo, algum tipo de manipulação, com uma colocação de determinadas substâncias, a da tatuagem, haverá consequência. Às vezes não é agora. É uma dermatite que o indivíduo, um câncer de pele que o indivíduo vai daqui a 3, 4 reencarnações. Dá para entender? É proibido? Não. Eu também estou dizendo que vai ter. Estou dizendo que a gente começa a entender agora que existe uma lei que rege, que comanda. Alisson, vai ter que ter. Eu não estou dizendo que vai ter que ter, eu só estou dizendo que o corpo é um templo. E ele que está dizendo isso aí, observai. Tudo porque a tendência da gente é tão interessante de olhar para o exterior. Ele diz assim, observai tudo que não é obra do homem e vossa razão responderá. Normalmente a gente olha para onde? Para a natureza. Mas a gente não olha para a gente, né? Como se a gente fosse uma criação à parte. E que não obedece a essa lei. Então, vamos entender só isso. Provas da existência de Deus, tá bom? Então, o nosso corpo ele deve obedecer às leis harmônicas da natureza. E assim deve ser. E tenhamos a consciência de que toda vez que a gente foge a isso, e principalmente foge de forma consciente, nós não teremos atenuantes, nós só teremos agravantes. Que isso é outra coisa. É eu saber que estou errado, eu continuo no erro, eu permaneço naquele equívoco, é obviamente que a gente se torna agravante. Não é assim? É uma questão lógica. Bora a horinha do lanche? Ok, vamos lá. Questão 5. É porque eu estava vendo outra coisa já. Questão 5. Não é? Não. É o comentário de Kardec em relação à pergunta das provas da existência de Deus. E aí Kardec comenta: para crer-se em Deus, basta-se lance olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, de fato, o que ele deixa muito claro é que o nada não existe, que o nada não tem como produzir alguma coisa. E aí, é uma negação de que todo efeito tem uma causa. Então, a gente precisa, por mais que as pessoas venham a questionar, de fato,
né? Até aqueles cientistas, todo efeito tem uma causa. É preciso, então, a gente abrir a possibilidade. Mas prove que ele existe. Eu normalmente respondo fazendo uma outra pergunta. Prove que ele não existe? Simples. Não precisa bater boca. É só jogar o abacaxi de volta. Porque é difícil você falar de fato algo que não tem uma causa. Questão 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Que dedução? Obviamente ele responde bem objetivo. A de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Então, gente, se você observar todas as civilizações, em qualquer período, desde a mais primitiva ao que a gente possa considerar a mais elevada, todas elas têm uma crença instintiva em alguma coisa além da matéria. Eu não estou dizendo a palavra Deus diretamente, eu estou dizendo em algo que vai além da matéria. Pode observar, todas. Lá atrás, ainda nas cavernas, a gente já tinha um culto aos próprios mortos, como se desse a entender de que eles acreditavam que a vida continuava. Então, só essa ideia de que permanece já nos aponta para essa questão dessa crença, que é instintiva de fato. O contrário é que é chocante. Eu não acredito em nada, absolutamente. É muito complicado. E se a gente for fazer uma análise mais profunda, gente, vê que coisa engraçada. Eu pego uma semente. Vamos pegar uma semente. Aquela semente ali de uva, minúscula, eu coloco numa terra e dentro de aquela estrutura me leva a ter um parreiral. Não é fabuloso? Mas se a gente parar para pensar no corpo humano, onde uma célula ela vai se multiplicar em trilhões de células com funções diferentes. Eu queria saber o seguinte: como é que uma célula sabe que ela é a célula da orelha e a outra sabe que é do olho e a outra sabe que é do neurônio? Porque nasceu de uma mesma. Se você parar para aprofundar nessa linha de raciocínio, você vai ver quão fabuloso é. Então a gente vai ver que esse sentimento instintivo que a gente tem dessa divindade, inclusive há estudiosos que dizem que a gente tem uma condição genética para crer, né? Existe uma obra chamada O Gene de Deus. Me fugiu o nome do autor agora, mas eu tenho até o livro. O nome do livro é O Gene de Deus, onde ele vai mostrar geneticamente que nós temos essa tendência a crer. Então é instintivo de fato. Só que eu gostaria que a gente desse um pulo e fosse para a questão 221. Livro dos Espíritos, questão 221. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Ou seja, é uma lembrança que ele já traz, esse sentimento instintivo que o homem tem de Deus. É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho, amiudadamente, abafa esse sentimento. Exato. Ok? Então você vai ver aí que essa questão 5, quando ele comenta aí desse sentimento instintivo, na verdade não é só o instintivo de instinto de fato, mas é a manifestação do conhecimento que ele tinha quando estava na posição de espírito livre da matéria. Então todo aquele, de alguma forma, sabe na intimidade, bem dentro de si, que existe uma força superior a ele. Só que os espíritos dizem que é o orgulho que abafa esse sentimento. E aí surge a figura do ateu. Porque aquele espírito encarnado hoje, ateu, ele já foi desencarnado. Ele já está livre da matéria em outras encarnações. E ele sabe que existe, mas continua manifestando-se contrário ao que é natural. Item 6.
o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Gente, vamos dar uma paradinha aí. Essa é uma questão que, se vocês observarem, tem a ver com sociologia. Então ele entra nessa linha, né? Social. Não seria a influência do meio? A gente nasce numa família religiosa, a gente já recebe a informação, logo Deus passa a ser para mim algo real e concreto, mas fruto daquela educação que eu tive. Ao contrário, se eu tivesse uma família de pessoas que não dá o mínimo para a religião, eu não entraria em contato com essa ideia, logo Deus para mim seria uma abstração. Então, essa é a linha de raciocínio que Allan Kardec lança. Não seria fruto dessa influência? Vamos ver o que é que eles dizem. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Surgiu do nada. E aí cabe uma outra colocação. Às vezes eu faço parte de uma estrutura familiar que não me dá essa base. Mas o problema em si não está na estrutura familiar. Está no modo de vida que a gente adotou. Porque quando eu me equalizo com a matéria, com a vida materialista, eu não paro para refletir nas questões fundamentais da vida. De onde vim, para onde vou, o que é que eu estou fazendo aqui. Na hora em que o indivíduo ele para analisar de fato tudo que o cerca, essas leis que o regem, ele não vai necessariamente crer na figura de Deus, mas ele vai entender que existe algo que está além da matéria que está comandando tudo isso. É só a gente entender. Se você para analisar tudo, situações do tipo do cotidiano de um indivíduo que nasce com determinados problemas e outros não, a gente começa a naturalmente questionar. E o questionamento é o ponto-chave para que a gente comece a despertar para essa realidade. Além da questão instintiva, tem essa questão reflexiva, que quando o indivíduo amadurece, ele começa a perceber que a vida não é só isso, que deve ter outras coisas. Olha o início da filosofia aí. Entende? Então ele comenta isso aqui. Por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento dessa força? Então não é uma questão só social, o que não significa dizer que esse contexto social não ajude. Não é isso. Ajuda, mas ele não é a causa maior. Quando a gente amadurece e começa a refletir sobre a vida, o problema é que as pessoas hoje não têm tempo de refletir sobre ela, e nem querem. Porque às vezes vivem num contexto tão complexo que preferem as fugas a parar para refletir, porque isso incomoda. Não quer, exato. Vamos ver o que Kardec fala. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Então, de fato, Allan Kardec é muito objetivo, né? Muito claro no que ele faz. Mas eu queria ir para Gênesis, o capítulo 2, o item 7. A existência de Deus é, pois, um fato adquirido, não somente pela revelação, mas também pelas evidências materiais. Os povos mais selvagens não tiveram revelação. Entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. É que eles, por si próprios, não fogem às consequências lógicas. Veem as coisas que estão acima do poder humano e concluem que elas provêm de um ser superior à humanidade. Veja a lógica aí. É isso que eu estou dizendo. Quando a gente para refletir, ou seja, não fogem às consequências lógicas. Quando a gente para refletir na vida sobre ela, os fenômenos que acontecem, nós somos frequentemente impulsionados a ver que existe algo além, que comanda, que determina, que a gente não tem controle. E aí entra para nós a figura, em especial da doutrina espírita, a figura de Deus, da inteligência suprema. Então você vê que de fato é instintivo, não é social. Ok?
Vamos lá. Questão 7. Poder-se-ia achar... Livro dos Espíritos, volta. Desculpa, devia ter avisado. Vão se acostumando, que para estudar a gente vai fazendo essa costura. Vai fazendo essa costura. Volta para o Livro dos Espíritos, questão 7. Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Se a gente pegar as propriedades íntimas da matéria, a gente seria capaz de observar a causa primária? O que é que forma de fato? Se eu for para a intimidade dessa matéria, eu descubro a causa primária. Vamos ver o que eles dizem. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Eu descobri o átomo. E qual a causa do átomo? A energia, condensação de energia. Ok, e qual é a causa da condensação da energia? É a própria energia, mas qual é a causa da existência da energia? Porque quando a gente vai... Quais são as propriedades íntimas da matéria? A gente tem as propriedades da matéria, elas são divididas em organolépticas, eu até separei, físicas e as gerais. Organolépticas têm a ver com as nossas sensações, né? Odor, sabor. Não tem? A gente come uma fruta cítrica, a gente sabe que ela é cítrica. Isso é uma propriedade da matéria, o sabor dela. Propriedades organolépticas, elas que estão relacionadas a isso aí. Depois eu vou ter as físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, condensação, não é isso? É outra. E depois a gente vai ter as propriedades gerais. Aí vem divisibilidade, elasticidade, se é duro, se é mole, aí são outras características. Então a gente começa a ver que, de fato, se eu for para a intimidade de todas essas propriedades, eu não encontro a causa primária. Porque tem uma causa que causa. Ela é causa porque é ácido. Sim, mas e como é que formou o ácido? E como é que formou o ácido? Por conta de um radical hidrogênio que está ali. E quem foi que criou o hidrogênio, então? E aí a gente vai remontar, de fato. Então, estudando ela em si, ela por si só não responde. Porque ela já é consequência, são características. Seria o atributo pela coisa, como ele falou lá atrás. A bola, né, é redonda. O que é uma bola? A bola é uma bola, então é o atributo por ela própria. E aí ele coloca, atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, mesma coisa que a gente escreveu lá atrás. Porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Então essas propriedades da matéria, de fato, ela tem a ver com efeito. E aí eu queria trazer isso um pouquinho para a nossa formação. Porque a teoria que a gente abraça, e aqui agora fica claro para a gente, a teoria de Darwin. E aí a gente vai ver que, como espíritas, a teoria de Darwin ajuda, mas ela não explica a fundo. Ela não resolve todos os problemas. Ele fala de duas coisas, a teoria de Darwin. A ancestralidade comum. Nós temos um ancestral comum com o macaco, nós não viemos do macaco, existe um ancestral comum que aí deriva. E nós temos um outro item, que aí é que mostra que a gente, de fato, nós não somos darwinistas, nós somos espíritas. Porque a seleção natural, ela age sobre uma coisa chamada, que aí lá na frente Mendel vai falar, que é a variação genética. Certo? Todo mundo está lembrado da seleção natural de Darwin, não está? O mais forte sobrevive, aquele gene vai dar continuidade à linhagem e vai sofrendo as adaptações, né? Essas alterações com o tempo. Só que essa seleção natural, ela está baseada, ela está calcada na variação genética de forma aleatória. Aí eu pergunto aos presentes,
e aos que vão assistir a gente, provavelmente um dia, quem sabe, no canal, né? Existe a aleatoriedade quando eu tenho uma inteligência suprema que planeja o nosso desenvolvimento. Então a gente não concorda com a seleção natural de forma aleatória. Então, Darwin estava certo. A questão que ele erra, para nós espíritas, é que essa aleatoriedade, na verdade, ela é coordenada. Tem uma causa. Tem uma razão. Então é aquilo que eu bato muito, e vocês já ouviram falar demais, nós não somos darwinistas, nós somos espíritas. E isso faz toda a diferença. Porque agora eu também não sofro na minha vida de forma aleatória. Eu não recebi na minha família aquele espírito de forma aleatória. Entende? Muito bem programado. Então a gente começa a perceber que, né? Então você vê como é interessante. A gente está estudando aqui questão de matéria, né? Provas da existência de Deus. A gente está mergulhando na matéria e a gente chega a uma conclusão desse porte de uma teoria darwinista que de fato, para nós espíritas, ela foge à realidade porque nós não acreditamos no aleatório. Que se deve pensar da opinião, questão 8, dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, ao acaso. Ou seja, surgem as coisas, né, como sorte. E ele responde, outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. É o que ele coloca, né? Então, mais uma vez ele fala lá em cima, olha o comentário de Kardec acima, atribuir a formação primária das coisas, as propriedades íntimas da matéria, aí ele joga lá para baixo, ó, que se deve pensar da opinião de que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita. Ou seja, os primeiros elementos nasceram de forma aleatória. E aí eu já disse a vocês na aula de provas da existência de Deus, a visão científica do cálculo que foi feito. Se considerasse o planeta Terra como uma grande sopa orgânica, a probabilidade da gente ter a formação de um ser unicelular, seria de uma chance elevado a 40 mil. E segundo os matemáticos, isso tende ao infinito. É impossível acontecer. Considerando, ele diz até, se o universo fosse uma sopa orgânica, não a Terra, que é um grão de areia no universo, se o universo fosse considerado uma sopa orgânica, a probabilidade continuaria tendendo ao infinito para que surgisse a vida. Então mostra que não foi aleatório, mostra que houveram forças que conduziram esse laboratório para que de fato surgisse a vida. Então esses elementos obedecem a um ser supremo. Fico pensando quem é a pessoa que está pisando no acelerador e não dá cãibra. Nem aumenta, nem diminui. Não é verdade? Não dá cãibra. Não se aproxima mais ou menos da Lua para que não haja enchentes nem seca. Meu amigo, você controlar isso ad eterno são leis imutáveis. É? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá. E ele continua. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados. E por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez. Pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Porque a inteligência em execução tem intencionalidade.
inteligência em execução, em manifestação, tem intencionalidade. Ou não tem? Tem. Quando eu pergunto a Iverusca, você está bem? Eu tenho uma intenção. Eu me dirigi a ela com intencionalidade. Então a lei divina ela tem isso. Se a gente fosse ler aqui, atribuir a formação primária a mutações aleatórias, eu poderia colocar. Não tem lógica, é insensato. Porque essa inteligência, ela é uma inteligência sem intencionalidade, não existe. Não existe. Questão 9. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. E de fato, Kardec ainda tenta jogar com o próprio conceito da divindade. Ele questiona assim, em que é que na causa primária se revela a inteligência suprema? O que é que ele tem de mais para ser considerado a inteligência suprema? E aí os espíritos respondem dessa forma. Pela obra se reconhece o autor. Faz tudo. Cria toda essa harmonia. Então já nos dá a entender tudo isso. O poder de inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, a inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Quer chamar de Deus, quer chamar de força maior, de arquiteto do universo, cada um que cria o seu nome, o seu conceito, não muda a essência. Porque o que menos importa para a divindade é o nome que você está dando. Mas é esse entendimento que a gente passa a ter. E essa manifestação é que deve reger a nossa vida. Porque a dificuldade é viver de acordo com ele ou de acordo com o que o mundo exige que a gente viva. Ou convida, vou usar o termo convidar, porque exigir é algo muito difícil. O mundo convida e a gente adota ou não. Então, da forma com que ele coloca, deixa muito claro para a gente que essa manifestação está totalmente no controle. Agora, basta se deixar ser controlado por essa própria manifestação inteligente. Aí é onde entra o X da questão. Vamos entrar nos atributos. Então, entender a doutrina espírita, se a gente entender esses 2 itens aí, o resto a gente vai tirar de letra. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Íntima, tá, gente? Íntima. Não. Falta-lhe para isso sentido. Quais são os nossos sentidos? Visão, olfato, audição. Falta para isso sentido. Eu acho que nem o sexto. O sexto é essa nossa capacidade de comunicação. A intuição, a gente recebe a comunicação. Então ele é objetivo em dizer não. Ele é enfático. Não, falta-lhe para isso sentido. Nós não temos instrumentalidade que consiga mensurar o Criador. Isso é óbvio. Eu gosto muito de um termo. O relativo não abarca, não compreende o absoluto. E nós somos extremamente limitados. Eu uso isso muito em palestra. Me pegue uma lata de 5 litros
Um latão de 5 litros. Quantas latas dessa cabe o mar? Você concorda que isso pode ser calculado? Pode. Agora eu te pergunto, tu consegue criar na tua cabeça esse número? Cinco litros. O que eu estou querendo dizer é que a mente humana ela é capaz de calcular, mas ela não consegue representar isso em termos de imaginação. Me diz quantos? Me diz em termos de número. A gente não consegue sequer expressar isso em número. E eu estou falando de algo limitado, calculado, concreto. Como é que eu consigo penetrar a intimidade da causa primária? É impossível. Nós não temos instrumento para isso. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Vamos filosofar. Será? É engraçado como os espíritos remetem o termo matéria para a gente, né? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela... Eles sempre se remetem à matéria como se ela fosse um impedimento, uma barreira. Mas eu colocaria esse sentido de matéria, porque a gente vai entrar aqui numa questão complexa. Vê só. Vocês concordam que tudo advém da causa primária? Então Deus colocou uma coisa que nos impede de enxergar a Ele próprio. O que é que vocês acham? Será? Ele colocou propositadamente a gente numa condição que a matéria impede de vê-lo. O obscurecido pela matéria não é isso não. Talvez vocês vão entender, eu acho que um pouquinho mais na frente, quando ele diz assim, ó. Quando ele, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. E agora? Se aproximado de Deus, ele o verá. Então é uma entidade. Ele vai entrar andando num salão e vai dizer, olá, eu sou Deus. Oh, tudo bem? É isso? É o que isso aí? Vamos pensar. Todos nós aqui enxergamos Deus. Então você está começando a enxergar Deus. O que eu estou querendo dizer é que no nosso contexto de vida nós somos obscurecidos pela matéria. A lei que me rege é a lei de trânsito, é a lei civil, é a lei penal, é a lei tudo. Quando o homem ele se moraliza, ele vive a lei da matéria, mas ele não está mais nela. Jesus estava na matéria obedecendo a Roma, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas ele conseguia encarar Deus frente a frente, porque ele via Deus na semente que surgia e que nascia. Ele via Deus na manifestação da harmonia do universo. Ele via Deus. Então veja, na medida em que o homem amadurece, chegará o dia de fato que ele verá Deus. Ele verá Deus, inclusive, naquele que quis crucificar a gente. Porque ele vê a manifestação do divino em absolutamente tudo. Só um homem, de fato, alcançando essa sua perfeição moral para encarar, para ver Deus frente a frente.
Mas eu queria que vocês só entendessem que desde Jesus, eu vou colocar Jesus porque ele é a nossa centralidade, né? Mas antes dele a gente já teve embaixadores. Mas a mensagem é uma mensagem que é para o Espírito. E a gente ainda quer trazer essa mensagem para a matéria. Então, quando ainda estiver obscurecido pela matéria, não é o fato de estar encarnado, porque Jesus estava encarnado, corpo, com suas limitações. Francisco de Assis, é isso que eu estou dizendo. Então não é o corpo, não é essa matéria. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, vivenciado com intensidade, com total aceitação, Senhor, que seja feita a vossa vontade, não a minha, o homem enxergará Deus. Ele o verá e compreenderá. É porque a gente quer trazer uma mensagem para o espírito na realidade da matéria. É ver, enxergar, tocar. Não é. Está vendo aqui que ele diz? Quantos espíritos luminares não estiveram encarnados com todas as limitações da matéria, mas viam a Deus? Compreendia a Deus, a vontade dele. Porque a vontade dele se expressa na lei, na natureza, na lei natural. Não encontraria nunca, né? Então, eu acho, como eu digo, o livro é muito profundo. O livro dos Espíritos, ele fala muito fundo. Se a gente não dá essa parada para começar a mergulhar e tentar decifrar o que ele está dizendo, a gente vai ficar ali boiando num conceito de materialidade. Eita, enquanto a gente estiver encarnado, eu não tenho condições de ver a Deus. Mas peraí, Jesus era encarnado, muitos outros espíritos também. O próprio Francisco de Assis, né, com uma grandiosidade extrema, que dizem que é o primeiro depois do único. Né? Francisco é o primeiro depois do único. E ainda assim estava lá, passando por todas as necessidades da matéria. Mas ele compreendia, ele via a Deus. Então essa expressão ela não está relacionada à fisiologia. Ela está relacionada a essa questão do espírito, dessa maturação. Eu diria que seria uma lucidez de ver as leis, de compreender as leis divinas e de se colocar como um executor dessas leis e não a minha lei superando essa lei divina. Isso é ver Deus. Isso é compreendê-lo. Oi. É o Cristo que vive em mim, né? É Jesus que vive. E aí nessa questão, né, a gente percebe que, independente de onde a gente esteja, se eu estou na matéria, se eu estou fora dela, na verdade é o que ele diz, de maneira muito clara. Quando ele, pela sua perfeição, se tivesse aproximado de Deus. E aí a gente começa a ver de fato. Veja, na medida em que eu me aperfeiçoo, eu me aproximo de Deus porque eu estou mais na lei. Eu enxergo a lei, ou seja, eu estou lúcido para a lei, então eu estou próximo da divindade. Não é proximidade de corpo, física. Mas a grande, que eu acho, mensagem importante daqui é a gente perceber que um dia a gente vai enxergar a Deus. Porque não é esse enxergar físico, não é aproximar-se dele, mas na medida em que eu evoluo, eu estou mais de acordo com a lei divina. Então veja, ele não disse estará em Deus, ele diz, se houver aproximado de Deus, na medida em que eu cresço, eu vivo a lei, eu sou lúcido para ela, eu estarei mais próximo de Deus. Porque Deus apresenta-se através da sua própria manifestação na lei. Está vendo? Então a gente o verá. E o compreenderá. A gente vai saber o porquê daquilo. A gente vai de fato entender que tem uma razão. Porque a nossa fala, reencarnação, causa e efeito. Mas quando ela chega para a gente entende racional, mas a gente não sente ainda. A gente nem sempre tem a grandiosidade de um Francisco de Assis, que quando começa a ter todas as dores
das marcas do Cristo, diz: Senhor, não afaste de mim essas dores, mas dai-me força para passar por elas. Essa compreensão está muito além desse entendimento que a gente tem. Então ele de fato ele já vê e compreende. E aí a gente fica esperando que esse ver e compreender vai ser: eita, Deus está vindo ali no corredor. Muito bem, como vai? Eu vou ser um espírito puro, eu vou estar diretamente ligado a ele, assim, conversando, sentado ele no trono e eu aqui numa audiência com ele. Não, gente. Esse ver é a lucidez. Oi. Sem dúvida. Pois é, então aí como eu digo, veja o quanto a gente precisa mudar, inclusive do conceito. Estou falando em termos de conceito. Só para a gente encerrar, vamos ver o comentário de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade. E ainda que sempre incompleta, mais conforme a sã razão. Está vendo que é uma questão de conhecimento? Na medida em que ele amadurece, o seu senso moral, o seu pensamento, ele vai amadurecendo, ele desenvolve isso, mais ele penetra, mais ele se aproxima da divindade, até que um dia, verdadeiramente, a gente vai enxergar e compreender a figura de Deus. Na verdade, assim, a vontade vai lhe ajudar a diminuir o tempo, né? Mas a lei é uma só. Terminamos hoje. Entendido? Espero que tenha sido útil. Espero que tenha sido útil, que sirva de material para reflexão, que a gente vá amadurecendo, tirando as nossas fuligens de achar que a gente vai ver o Salvador, que vai ver o... né? Então... é outra, a nossa responsabilidade é outra. Precisamos amadurecer para começar a ver Deus hoje, amanhã. Porque não é o corpo que nos impede. Não é o corpo. Tá? Não é a matéria. Beleza? Então, gente, próxima data. É 21? Deixa eu ver, não é por nada não, é só para ver se eu tenho alguma coisa anotada aqui. Porque de vez em quando eu tenho alguma coisa anotada. 21 de março. Estudo da codificação, tá aqui. Muito bem, dia 21 de março, ok? Todo mundo, mesma coisa, Livro dos Espíritos e Gênese. Que a gente vai estudar os atributos da divindade na Gênese, aprofundar lá, certo? A gente vai ver o que o Livro dos Espíritos fala e a gente vai aprofundar na Gênese. Se tiver algo mais, eu procuro avisar com antecedência.